Estamos de volta com a entrevista com o professor Wagner Lenis. Bom dia, Wagner. Bom dia. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de fala para te agradecer por ter aceitado o meu convite para você estar aqui, né, e estar compartilhando um pouco do seu conhecimento conosco e nos ajudando a desenvolver mais uma edição para o Boletim da Química. Então, vamos caminhando para as duas últimas perguntas, que são: quais são os principais desafios que os estudantes enfrentam ao aprender matemática dentro do contexto da química? E como você os auxilia a superar esses desafios? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez eu agradeço pelo convite, né, que me deixou muito honrado e feliz. Bom, agora você fez perguntas realmente difíceis, né? Você pode repetir a primeira, por favor? Claro, vou repetir. Quais são os principais desafios que os estudantes enfrentam ao aprender matemática dentro do contexto da química? Como você os auxilia a superar esses desafios? Vamos lá. Né? Agora a gente foi mais para um campo educacional mesmo, né? Em primeiro lugar, existe uma dificuldade que é inerente a qualquer curso, que é a questão da distância entre a universidade e a escola, no que diz respeito, pelo menos, à matemática. Eu creio que é uma distância que ocorre em todas as áreas, mas eu posso falar da matemática, obviamente, ou com melhor propriedade, vamos dizer assim, e também a matemática carrega já um estigma histórico, na verdade não é só estigma. Recentemente foi publicado em algum veículo de comunicação, né, é bom depois vocês confirmarem, né, eu não tenho exatamente os números, mas assim, de uma forma geral, eu estou sendo bonzinho, né, quase que a totalidade, mas um número muito grande de jovens que saem da escola, eles saem com 5% do conhecimento matemático que deveria saber. 5 ou 10%, acho que antigamente era 10, agora está 5. Então, depois vocês confirmam esses números, né, para não ficar parecendo que eu estou aqui divulgando fake news, né, mas, assim, a informação que eu posso dar com certeza é que um número gigantesco de pessoas, saem da escola, do ensino médio, sabendo pouquíssima matemática, ou quase nenhuma, em relação àquilo que deveria saber, ou aquilo que a gente da universidade espera que ele saiba. Acho que as coisas precisam ser analisadas desse ponto de vista, né? Porque o pessoal fala, sabe pouco em relação àquilo que deveria saber. Não, ele sabe pouco em relação àquilo que a gente espera que ele saiba. É essa mudança de análise do assunto que precisa ser feita para a gente atacar esse assunto. Né? Porque quando a gente fala, eu não estou querendo dizer que as pessoas falam de maneira intencional o que eu vou dizer, mas quando as pessoas falam que sabem pouco em relação àquilo que deveria saber, parece sempre que existe uma verdade universal que diz, você tem que saber esse tanto. Né? Então, pode ser interpretado dessa maneira. E, repito, não que as pessoas que pronunciam dessa forma tenham esta intenção. Tá? Mas é por isso que é bom a gente sempre colocar tudo sob um ponto de vista histórico, político, social, etc, etc. Porque a quantidade de matemática que a pessoa precisa saber quando sai da escola não é uma verdade universal. Aqui no Brasil, espera-se de uma forma, em outro país, espera-se de outra maneira. Né? Cada um, dentro de suas políticas educacionais, determina que quantidade daquele conhecimento, né, ou quantidade de conteúdos, ou seja lá o que for, o aluno precisa aprender, precisa ter dentro de suas capacidades, habilidades, tal, para sair da escola. Né? Agora, se ele vai entrar na universidade ou não, isso é outra história. Em geral, a gente cultua que a pessoa sai da escola tem que entrar na universidade. Né? Isso é uma coisa que já faz parte aqui da nossa cultura brasileira. Não só brasileira, mas essencialmente a gente pensa dessa forma. Não estou querendo dizer que é certo ou errado, estou apenas dizendo que é assim que a gente pensa. Então, a gente, dentro da universidade, espera que o aluno venha com um certo conhecimento. E um conhecimento que
no nosso dia a dia a gente vê que não é, né? Na verdade, eu particularmente, diversas pessoas, a gente nem precisava de uma pesquisa como essa para dizer como que o estudante chega sem tais e tais conhecimentos sobre matemática, né? Na minha experiência eu vejo isso, certo? Então nós temos aí um desafio, porque acaba que, embora a gente veja isso no dia a dia, a universidade, ela caminha em passos mais lentos do que essa dinâmica da variação do conhecimento com o qual o estudante sai do ensino médio. Não sei se deu para entender a minha frase, né? Então existe uma dinâmica, ou seja, na medida em que passa o tempo, o estudante que sai da escola, ele sai com um conhecimento que vai sendo diferente ao longo dos tempos, certo? Acontece que a universidade, ela não pode ser rígida em relação a isso, e dizer, olha, eu quero que o aluno entre dessa forma e pronto, certo? A universidade precisa se mexer também, precisa haver um dinamismo. Existe esse dinamismo, certo? Existe, ele não é zero, não, mas a velocidade das mudanças dentro da universidade, isso que eu quero dizer, a velocidade é mais lenta, ela é menor, né, do que a velocidade de modificação dessa outra análise aí que eu fiz. Tá? Então, isso é um desafio. Isso é um desafio para um professor de matemática ou de qualquer outra área que precisa de um certo conhecimento, porque, na verdade, não sou eu que digo que conhecimento que o aluno tem que ter para fazer cálculo. É o cálculo, a disciplina em si. Tá? Estou dando exemplo de cálculo diferencial integral, mas pode ser com geometria analítica, pode ser qualquer outro assunto, né? Ele diz, olha, para você aprender, tem que saber isso, isso, isso. Né? Bom, se o aluno entra na universidade, ele vai se deparar com cálculo 1 no primeiro semestre, primeiro período dele, e se eu vejo que um aluno sai com 5% daquele conhecimento que eu preciso do cálculo, então não tem condição dele fazer cálculo. Então é necessário fazer uma mudança curricular, ou uma mudança dentro do projeto do curso, né, do PPC, né, porque às vezes não são necessariamente mudanças curriculares, pode ser mudança na filosofia do curso, na maneira de construir o curso, pode pensar em estratégias extracurriculares, não sei, mas alguma coisa tem que ser pensada, né. Então isso é um primeiro desafio, porque como essa mudança da universidade é mais lenta, a gente não consegue fornecer para o aluno aquela atenção, né, assim, que ele precisa para determinadas disciplinas. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma análise que é inerente a qualquer curso, né? O que pode diferenciar um curso do outro é aquilo que eu falei anteriormente, de que certas áreas do conhecimento possuem interseções que fazem com que a linguagem, a maneira de ver as coisas facilitem a comunicação de pessoas de diferentes áreas, certo? Então, por exemplo, claro que a linguagem que eu vou adotar para explicar certas coisas de matemática, ela pode ser melhor compreendida, essa mesma linguagem, essa mesma maneira de falar, né, para um aluno de ciências exatas do que um aluno de uma outra grande área. E é claro que, assim, sabendo disso, eu tenho que diversificar minha linguagem para cada curso que eu vou dar aula, né? Então, se eu vou dar aula para um curso de química, eu sei, se eu usar essa linguagem assim, os alunos vão entender o que eu estou falando. Para um curso de ciências agrárias, eu vou ter que usar uma linguagem um pouco diferente e tal, né? Bom, eu estou falando isso aí porque, então, se diversos alunos saem com uma dificuldade, né, não aprenderam tudo que tinha que aprender, etc, etc. Mas se o aluno é das ciências exatas, então, em tese, há uma comunicação melhor, então a dificuldade é um pouco menor. Não só por causa da comunicação, mas pelo próprio interesse também. Isso aí é muito importante, gente, sabe? Isso aí, eu não estou querendo colocar carga de responsabilidade em estudante, não, né? Mas é natural que se você é de uma área que tem afinidade com outra, o seu interesse em estudar essa outra é diferente, né? Porque você vê melhor a importância dessa outra para a sua área.
E não adianta eu, enquanto um professor de matemática, tentar convencer meu aluno de outro curso que aquilo é importante para ele. Eu posso estar aí fazendo toda essa conversa que eu estou aqui com vocês, mas não é uma conversa que muda uma visão de mundo. Né? Ninguém, como dizia um professor meu de doutorado, né? Ninguém dorme de um jeito e acorda do outro. Né? Isso é um processo. E é claro que não depende apenas de mim, né? Eu sou uma única pessoa falando. Então, essas coisas são extremamente complexas, né? Então, no caso da química, eu vejo que, em comparação a outras áreas do conhecimento, é uma coisa que é menos complicada por causa disso, né? Então, uma coisa que eu também acho que facilita muito, que é exatamente, né, como química é um curso de ciências exatas, e quem idealizou o curso de química, né, suponho que seja professores da química, né, que são de ciências exatas, e reconhecendo a importância da matemática, eles construíram um curso pensando nessa necessidade, nesse reconhecimento de que o aluno entra, que não adianta eu imaginar que ele deveria saber tal e tal, né, conhecimento, não interessa, ele tem que saber logaritmo, tem que saber trigonometria, não, tá, pensando no aluno, né, na idealização de um aluno, sim, mas ele entra sem saber, essa é a realidade. Então, por exemplo, no curso de química existe uma disciplina de fundamentos de matemática que tem esse propósito, certo? Tudo que se ensina lá são coisas que a gente gostaria que o aluno já viesse com elas na escola, mas a realidade é que 99, sei lá, né, estou chutando um número ali, mas talvez não esteja tão distante, né, dos alunos não vem com esse conhecimento, certo? Agora isso é um processo, sabe? Isso vem, assim, se você pega a história da educação matemática, é um processo que vem ao longo de anos e anos e anos, né? Houve um tempo que as pessoas estudavam alguma coisa de cálculo diferencial na escola. Já aconteceu isso, né? No ensino médio, antigamente era segundo grau, e antes disso chamava-se um científico, segundo grau, tinha outro nome antes disso que eu não lembro qual. O pessoal estudava algumas coisas, sabe? Eu mesmo, né? Eu já tenho uma certa idade, então, quando eu estudei na escola, meu professor de matemática ensinou o que era limite. Pensa, na escola, né? E aí, com o passar dos anos, essas coisas vão mesmo modificando. Mas não é só questão de conteúdo, não, sabe, gente? O que é importante a universidade discutir porque existem mudanças conceituais também, ou seja, não é apenas conteúdo de matemática que não está sendo ensinado, é o que, né, que forma de conceber matemática que é importante para os dias atuais. Entende? Assim, então, às vezes, não é apenas eu aprendo conteúdo A, troco conteúdo A por B, eu deixo de ver o conteúdo C, não é apenas isso, não. É uma questão também de ver o seguinte, olha, hoje prioriza-se que o aluno aprenda a fazer tais e tais coisas dentro da matemática. Antes priorizava-se que eles fizessem tais e tais coisas, outras coisas, né? Então, por exemplo, na década de 60, achava que o aluno tinha que saber demonstrar teorema. O aluno do ensino médio tinha que saber demonstrar teorema. Tinha lá teorema, corolário e tal. Né? Houve um movimento que o pessoal pensava que tinha que ensinar matemática igual os gregos estudavam. Que a coisa toda formal, papapá. Então, olha só, era uma concepção sobre tipo de visão de matemática que o aluno tem que aprender. Com o passar do tempo, isso foi substituído para a ideia de que, olha, não, o aluno tem que saber resolver problemas. Então, não é ficar aprendendo a demonstrar teoremas, é resolver problemas, né? Problemas ali, né, naquela concepção de modelagem, de resolução de problemas, etc. Então, prioriza-se isso no ensino médio, blá, blá, blá. A universidade, ela vai lenta nessas observações, né? Então, assim, a gente, como professor de matemática dentro da universidade, tem que fazer essa análise e pensar realmente o que a gente pode fazer para diminuir essas disparidades, né? Um professor sozinho é muito difícil, por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Você precisa construir um profissional, né? Quando você fala que você se formar significa sair da forma, né? É uma forma meio pejorativa de ver as coisas, mas é real no sentido de que você constitui um profissional que vai compartilhar diversas visões de mundo, etc. Né? Então, todos os profissionais vão compartilhar isso, por isso que fala em sair da forma, né?
Mas, a estrito senso, não é isso não, porque a gente espera que sejam cidadãos críticos, etc. e tal, né? Mas, enfim, é claro que o fato de você ser um profissional, um professor, e, de repente, as suas coisas nem são, né, sua visão de educação não é compartilhada. Isso pode acontecer, né? Nem todo mundo compartilha da sua visão, você faz parte de um corpo docente, e isso pode acontecer, não é? É por isso, então, que tem duas maneiras da gente atacar esse problema. Primeiro, é individualmente. Então, você pensa em metodologias diferentes, ou pensa, né, em formas de avaliação diferentes, pensa em maneiras de tentar minimizar os problemas, certo? Então, essa é a frente da pessoa individual enquanto um profissional dentro de sala de aula, etc. Né? Existe uma frente política, certo? Que é procurar participar dos fóruns de discussão que são disponibilizados e tentar conversar com os colegas e trocar ideias. Não no sentido, deixa eu participar disso aqui para eu poder convencer os outros das minhas ideias, não. Né? Ter um espaço onde eu possa colocar as minhas ideias e ouvir as ideias dos outros também, certo? Então é importante esse espaço de troca. Então eu penso que o professor, isso que eu estou falando, acho que serve para qualquer situação, mas a gente, quanto professor de matemática dentro de um curso de química, por exemplo, a gente, para tentar diminuir esses problemas, precisa fazer isso, pensar na sua prática docente o tempo todo. Né, o que eu faço no semestre, eu tenho que repensar, será que isso aqui foi legal? Será que eu tenho que mudar a minha maneira de abordar? Será que eu tenho que mudar o material? Será que eu tenho que mudar meu sistema de avaliação? Certo? Será que eu dou mais ênfase para um assunto do que para o outro? Eu tenho que estar o tempo todo olhando, né, vendo os meus alunos, conversando, tendo essa intimidade acadêmica com os meus alunos para reconhecê-los e procurar modificar a minha prática docente. Então, isso é um caminho. Outro caminho precisa ser político. A gente não pode ficar parado esperando que as coisas se transformem e usar a sala de aula como meu mundinho, né? Eu coloco ali uma redoma, eu estou ali e não, né? Então eu penso que é importante que a gente participe de espaços democráticos de discussão, certo? Para a gente expor todas essas questões e ouvir os outros colegas e tentar ver de que maneira a gente pode contribuir para o dinamismo da universidade, né? Porque também não adianta, às vezes, eu ficar criticando a universidade e eu não fazer nada para sair desse movimento que ela está aqui, né? É muito cômodo isso, né? Ficar lá sentado num lugar privilegiado como sendo o crítico, né? Então, é importante a gente participe, certo? E, então, eu particularmente, eu sempre tento, né, participar de colegiados, de grupos, de eventos, certo? Dentro das minhas possibilidades acadêmicas, né, tendo em vista que a gente tem aí uma carga horária que deve ser dividida em diversas atividades administrativas, acadêmicas, de orientação, pesquisa, etc. Né? Mas então é dessa forma que eu vejo, no caso do curso de Química, né, chegar lá no colegiado, ou chegar num programa de formação e tal, e trocar as ideias. Mas é importante isso, então, que a universidade tente, eu acho que tenta, na verdade a universidade tenta, né, de uma forma geral, mas ela é muito grande para conseguir também acompanhar todas essas mudanças, né, porque ela também vive seus problemas internos e de outras naturezas e tal, mas é importante, então, isso, a universidade andar procurar acompanhar a velocidade de mudanças que ocorrem na educação de uma forma geral. Chegamos ao final de mais uma entrevista. Agradecemos mais uma vez a sua participação, Wagner. E você que está nos assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e realizar o seu comentário. Se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Até breve!